aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Esse texto aqui, os estudiosos dizem que era uma espécie de uma bênção que Paulo escrevia, como escreve na sua carta, o amor de Deus Pai, graça e paz. Então isso aqui é uma maneira de Paulo abençoar os irmãos. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Repita comigo: e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Vamos repetir o verso 17 juntos? 1, 2, 3. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Senhor amado, a tua palavra foi lida, Senhor, nos ensina, nos instrui, através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Valquíria também está ali, né, Valquíria? Graças a Deus, né? Depois de uma longa temporada, Jesus agiu, amém? Irmãos, esse texto, irmãos, é um texto muito importante para nós, que vivemos hoje nesse tempo difícil. É um tempo, domingo eu preguei aqui exatamente sobre a questão da resiliência, os resilientes, aquela coisa toda que se falam tanto, e a gente muitas vezes você fica procurando alguma coisa, e você encontra na palavra de Deus o ensinamento profundo sobre isso. Então, diante desse texto aqui, eu quero meditar com os irmãos sobre um título bastante importante: seguro em uma boa esperança. Porque as pessoas procuram segurança, procuram conforto, procuram tudo isso em fontes erradas. Só vai procurar em Deus quando já está, é que nem o cara está se afogando. O salva-vidas está falando assim: não entra aí, cuidado, a maré está perigosa. E o cara vai entrando, vai nadando. Aí quando está morrendo afogado, começa a pedir socorro. O ser humano é assim, irmãos, em qualquer área da vida. Só pede socorro quando está com a corda no pescoço mesmo e já não aguenta mais. E Paulo, eu fico impressionado com o apóstolo Paulo, quando você pega, por exemplo, a carta aos Filipenses. Ele diz assim, ó: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tende gozo no Senhor. Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso, para ser condenado, para ser torturado. E ele diz: tenho grande alegria de vos escrever. Cadê a alegria dos crentes hoje, irmãos? Cadê a alegria das pessoas? Então, seguros de uma boa esperança. Mas se você sabe que eu estava pensando nesse texto aqui, e Deus me falou comigo profundamente sobre alguns inimigos. Eu comecei domingo passado falando sobre os inimigos que nós temos. Nós mesmos temos e criamos por nós mesmos esses inimigos. E é difícil você se apartar desses inimigos. E hoje eu quero falar exatamente quando nós temos dois inimigos que são terríveis no nosso dia a dia. E o primeiro inimigo chama-se preocupação. As pessoas perdem exatamente muito na vida por causa da preocupação. Porque você pegar o dicionário e dizer que preocupação é a perda do sossego causada pelo sentimento de responsabilidade, é uma ideia fixa, permanente, dominante e antecipada que perturba o pensamento, é uma obsessão, sentimento de apreensão, inquietação, sensação de medo. Então a pessoa preocupada, ela não é uma pessoa tranquila, ela não tem paz, ela não tem esperança, ela está preocupada com tudo. A pessoa também tem outro inimigo da pessoa, é exatamente, sabe o quê? Ingratidão. Mas a preocupação, ela tem um problema sério que ela gera, antes da ingratidão. Ela gera na nossa vida insônia, ansiedade. Uma pessoa preocupada, olha, você conviver com uma pessoa ansiosa não é fácil. Você não dorme, ela não dorme. Você resmunga, reclama.
É complicado, irmãos. E esse é um mal que a pessoa adquire por si mesma, e ela não se liberta desse mal. Só quem vai tirar isso é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, a preocupação gera insônia, ansiedade. E você sabe que a ansiedade, e a ingratidão, aliás, a ingratidão é a filha da soberba do ser humano. O ser humano, devido à sua soberba, é que vem a ingratidão. Ele se torna preocupado, aliás, se torna preocupado. Então você começa a olhar aqui, você vai ver que vai gerar um outro problema, essa doença. Um outro inimigo que você vai adquirir por si mesmo. Primeiro é a preocupação, segundo é a ingratidão. Você não tem sossego e não deixa ninguém sossegado. Sabe aquela pessoa que parece que aquele capetinho que fica tocando fogo para lá e para cá? É exatamente desse jeito assim. A pessoa é ingrata, perda de sossego, causada pelo sentimento de responsabilidade em relação a cuidado, preocupação com o filho. Ingratidão exatamente é a filha da soberba. E quando eu vejo essas coisas que acontecem, irmãos, você vai pegar o dicionário, você vai ver que você vai encontrar muitas coisas que falam sobre o ser humano, e você tem médico de graça todo dia na Rádio Bandeirantes, quem gosta do pulo do gato, né? Tem um médico aí que todo dia, Dr. Oswaldo Stanislau, fala sobre saúde, sobre comportamento, e ele fala muito sobre esses assuntos, e é o que eu quero falar nessa noite. Por quê, irmãos? Quando nós vemos esse texto que Paulo escreveu aqui aos Tessalonicenses, que fala seguros de uma boa esperança, que Paulo diz assim, olha, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Na salvação, você recebe consolação do Espírito Santo, você é consolado por Deus, mas você muitas vezes, e isso acontece com a maioria dos cristãos, não permanece no primeiro amor. Pega a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é um exemplo disso. Uma igreja tão abençoada, mas não permaneceu no primeiro amor. Por que não permanece no primeiro amor? Porque o ser humano adquire inimigos para ele mesmo, que faz com que ele não se cuide espiritualmente. Então, quando a gente olha essa questão, essa bênção apresentada pelo apóstolo Paulo em suas cartas, nessa especial, ele invocou o poder de Deus com base em seu amor e sua graça. Ele invoca o poder de Deus com base no amor e na graça de Deus. O amor que ele tem pelo ser humano que ele salvou, e a graça que ele deu para a nossa salvação, ao favor imerecido. Então Paulo invoca isso, e nós, irmãos, nós muitas vezes esquecemos, e nós somos ingratos, e nós somos preocupados com tantas coisas, e não pensamos naquilo que Deus tem de melhor para nós, que é a eternidade. Não pensamos no melhor para nós, que é a eternidade. Pensamos em tantas coisas. É pecado? Não é pecado você projetar, você trabalhar. Não é pecado. O pecado é você trocar as prioridades. A prioridade primária é Deus, depois as demais coisas. Foi Jesus que falou isso, não sou eu não. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Mas nós invertemos tudo. Aí entra ingratidão. A preocupação faz você esquecer das ordens de Deus. Aí quando a corda está no pescoço, ou se o carro está arrastando a corda, né, o carro está sufocado, aí vai buscar a Deus. E Deus é compassivo, misericordioso, bondoso, Ele perdoa, Ele faz, mas só que às vezes, muitas vezes é tarde, irmãos. Existe consequência, em toda causa existe uma consequência. Por que não se precaver antes? Irmãos, a esperança é confiança em algo de bom que vai acontecer. Algo de bom que vai acontecer. Então Paulo diz que nós temos aqui uma consolação de boa esperança. Algo de bom vai acontecer para você? Se você está preocupado com as contas a pagar, eu também estou.
mas isso não vai tirar o meu sono, não vai tirar a minha comunhão com Deus. Cada coisa no seu lugar, e cada coisa tem os seus limites. Preocupado com o bem-estar, sim, mas nós temos que tomar muito cuidado para nós não sofrermos as consequências por um inimigo que nós mesmos criamos. Não é Deus nem o diabo, não, é o ser humano. É o ser humano. Depois coloca a culpa no diabo. E Paulo deixa bem claro aqui, olha só, uma eterna consolação e boa esperança. Eterna consolação, Deus nos consola. Essa palavra consolação está ligada à felicidade, aquilo que Deus tem para nós na eternidade. Então eu vejo aqui agora, irmãos, é uma coisa bastante importante, em Hebreus capítulo 6, versos 17 ao 20, Hebreus capítulo 6, versos 17 ao 20, diz o escritor: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros. Quem é o herdeiro? Você, eu, somos herdeiros. Aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Você tem posto o seu refúgio na esperança proposta? Tem colocado meu refúgio, irmãos, a fonte errada não traz solução. Você quer água, você tem que ir na torneira ou na mina. Você não vai pegar água num fio de eletricidade, não. Você tem que ir na fonte certa. E o escritor aos Hebreus deixa bem claro aqui, é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio e reter a esperança proposta. Deus propôs para você, fez tudo por você, e você muitas vezes nem se lembra disso. E o que mais eu aprendo aqui? A qual temos como âncora da alma, já preguei sobre isso, as 4 âncoras da alma, que os cristãos esquecem disso tão rapidinho, e Deus nos deu 4 âncoras para nós ficarmos firmes. Que é uma âncora? Segura um navio, segura um barco no rio Paraná, lá, aquela água que é uma velocidade terrível, e o barco fica apoitado, fica seguro. Por que Deus não vai fazer isso com você? Deus faz, mas nós, irmãos, nós somos ingratos e preocupados com as coisas erradas. Não é errada do mundo, mas preocupado com aquilo que não traz benefício para nós mesmos. Preocupar com a coisa errada é preocupação com a coisa errada, porque você se preocupar com a coisa certa é bom. Se preocupar com a sua salvação, com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua família, isso é bom. Então nós vemos aqui agora uma coisa muito importante nesse texto de Hebreus aqui. Em primeiro lugar, eu vejo o verso 18, nós que pomos o refúgio na esperança proposta. Você pôs o seu refúgio em Deus, você colocou a sua confiança em Deus, você está alicerçado em Deus. Para que mudar o foco? Para que mudar o rumo? Para que buscar novidades, como se busca tantas novidades? Se Deus não muda, se a palavra de Deus não muda. Mas o povo gosta de novidade, aí quebra a cara, desculpa a expressão, mas é verdade, bate no poste a 120 por hora, aí Deus é culpado. Aí Deus é culpado. Deus não tem culpa não, irmãos. Nós criamos os nossos inimigos, os nossos próprios adversários. E muitas vezes nós colocamos a culpa até nos outros. Porque se você pega uma pessoa que tem preocupação, quando ela está com insônia e ansiedade, meu amigo, não é fácil você conviver não. É complicado. Mas tudo isso por quê? Porque o foco está no itinerário errado. O nosso itinerário é o céu, o nosso itinerário é o trono de Deus. É por isso que então os hebreus falam assim: irmãos, tendes por ousadia entrar no santos dos santos pelo novo caminho, que é o quê? O sangue de Cristo. Se nós temos acesso ao céu, ao trono de Deus, por que nós vamos mudar o foco, mudar o caminho?
Outra coisa que eu vejo no versículo 19 aqui de Hebreus capítulo 6 também, sobre essa questão da esperança, sobre essa questão de consolo, sobre essa questão de conforto, de esperança. A esperança do cristão é uma âncora que faz o que? Sustenta, segura, dá garantia. Irmãos, se você não estiver firmado na palavra de Deus, e você não gostar de ouvir e ler a palavra de Deus, você nunca vai estar firmado. Você nunca vai estar firmado. Vai ser sempre uma pessoa oscilante. Uma hora está lá em cima, outra está lá embaixo. Sabe aquele crente que hoje está pulando na igreja? Você encontra com ele a semana que vem. Pastor, irmão, tudo bem? Oi, irmão, tudo bem? Não, depois a gente conversa. Já está fumando crack, ou já está bebendo, ou já está no... Por que isso? Não está firme, não está firmado, não tem esperança, não tem consolo da palavra de Deus. A palavra de Deus não consola mais ele, não conforta. E a palavra de Deus, irmãos, ela é conforto, ela é consolo, ela é esperança para nós cristãos. Mais uma coisa que eu aprendo nesse versículo 19 de Hebreus capítulo 6, a esperança do cristão penetra até o interior do véu. Olha o que diz o versículo 19 de Hebreus 6, a qual temos como âncora da alma seguro e firme, que penetra até o interior do véu. Olha, a esperança faz você entrar lá. O que é o interior do véu? Lá onde só Deus recebe aqueles que têm comunhão com Ele, irmãos. Agora, preocupação e ingratidão tira a tua esperança, você não vai entrar lá nunca. Aí o pastor é culpado, a igreja é culpada, o pastor é frio. Que nem eu falei aqui, o irmão chegou: ô pastor, você também é crente bully? Eu falei: não sei o que é isso não. Não, pastor, crente bully é pastor de pôr café. Porque bule é de pôr café, né? Hoje não é mais bule, né? Hoje é garrafa térmica, né? Antigamente era bule, né? Pastor bule, pastor de pôr café. Quer dizer, irmãos, a minha fé está no Senhor e no sacrifício de Cristo. Nisso nada tira de mim, não. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no que está escrito, eu creio que Deus fez por mim, por você, e você tem que crer também. Outra coisa que eu vejo nesse texto de Hebreus capítulo 6, agora no verso 20, entramos onde Jesus Cristo entrou por nós, versículo 20, onde Jesus nosso precursor, aquele que foi primeiro, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus entrou para nós entrarmos, Ele abriu o caminho, Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio aparecer por mim, o caminho está aberto, só depende de nós, irmãos. Não tem novidade, irmãos, é isso que está escrito, o caminho já está aberto. Recebi uma nova revelação, agora Deus colocou na minha visão, que você vai entrar no céu dessa maneira. Você vai entrar no céu através de Cristo, senão você não entra não, de jeito nenhum. Não entra nessas jogadas aí não, que você está enrolado. Outra coisa que nós vemos, irmãos, porque a esperança é um refúgio para nós cristãos. Você vê aí em Romanos capítulo 5, do verso 1 ao versículo 5, lá Paulo falando sobre essa questão da esperança. E você vai ver que a esperança é o resultado de vários fatores. Olha, diz Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você se gloria em quê? Na esperança da glória de Deus. Você não se gloria em você, não se gloria do profeta, da revelação, você se gloria na esperança da glória de Deus. Seguindo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você que tem esperança, a tribulação veio, a enfermidade veio, a doença veio, a angústia veio tudo, veio, a depressão veio, a ansiedade veio, a aprovação veio, você tira de letra porque você tem esperança em Cristo e em Deus. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Então a paciência é um produto gerado pela tribulação.
Agora veja bem, e a paciência produz a experiência, e a experiência é a esperança. Quer dizer, a esperança é resultado final de uma vida. Você só tem esperança quando você é lapidado. E quem é que lapida o cristão? João capítulo 15, versículo 3. Eu quero usar as palavras do Senhor Jesus Cristo para você entender. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Nada limpa você a não ser a palavra de Deus. Limpa a tua fé, limpa o teu cérebro, limpa a tua consciência, limpa os teus pecados, é o sangue de Cristo. Mas quem limpa a tua alma, a tua vida, é a palavra de Deus que te dá esperança. Oi, irmãos, as pessoas estão brincando com a palavra de Deus hoje. Eu vou ministrar hoje, falar sobre aquisição positiva. Você vai, irmãos, para com isso, irmãos, para com isso. Você vai adquirir o que Deus te dá. Por nós cada dia, esse é o que o Senhor Jesus ensinou, é o por nós cada dia. E se der mais, Jesus, então é coisa, hein? Maná de um dia para o outro não presta não. Tentaram guardar o maná de um dia para o outro, apodreceu, criou o bicho. E tem muita gente guardando maná estragado. Aí, meu irmão, a coisa complica, hein? A coisa complica, cuidado com isso. Então nós aprendemos aqui que a esperança, veja bem, do cristão, faz parte da vida, faz parte do sofrimento, faz parte da dor, faz parte, porque ela é o resultado final. Você só adquire experiência na sua vida passando por momentos difíceis. Se você não passar por momentos difíceis, você não vai adquirir experiência. Como é que um bombeiro é aprovado se ele tem condição de salvamento? Quando ele passa na casa da fumaça. Na casa de fumaça é o teste áureo. Ali vou te contar uma coisa para você. Não essas casas de fumaça para treinamento de leigo, né? Mas treinamento de profissional. Que o cara, você entra lá, vou te contar uma coisa para você. Onde você encosta está queimando. E tudo fumaçado que você não vê nada. E você sair. É por isso que entra um profissional junto. Você recebe treinamento antes, instrução antes. Olha, o itinerário é esse. Você tem que fazer o quê? Guardar. O que o salmista diz sobre isso? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Acontece que nós estamos em uma época em que não se guarda a palavra, se guarda tantas coisas, se guarda elogios, se guarda uma série de coisas, mas a palavra de Deus fica esquecida. Se alguém chega para o pregador e fala: pregador, você arrasou. Ah, glória a Deus. Irmãos, meu irmão, só quem arrasa nesse mundo é Jesus. Jesus é o Senhor da vida e o Senhor da morte. É Ele que executa todas as coisas. Então, irmãos, a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Cristo é derramado nos nossos corações. Diz o apóstolo Paulo, encerrando o texto. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem dá para você esperança é o Espírito Santo. Porque existe tantos desigrejados, tantas coisas surgindo nesse século 21, tantas coisas, cada semana surge uma novidade. Por quê? Porque não tem esperança colocada pelo Espírito Santo. E Paulo diz, voltando ao texto que Paulo escreveu, está aqui, ó, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Em graça nos deu uma boa consolação e uma boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Só vai trabalhar para Jesus quem realmente tem essa esperança, quem realmente passou por esse processo. Porque hoje em dia está tão difícil, irmãos. Antigamente,
Antigamente, há 40, 50 anos atrás, um jovem se convertia, a primeira coisa que ele fala, chegava no pastor: pastor, eu quero fazer seminário. Hoje, os seminários, se não tiver online, está fechando tudo. E tem uma coisa, hein? Online ainda, para a pessoa escolher o horário que ela quer estudar, e tem que ter alguém para dar explicação, que a pessoa não entende nada. Tem mais essa ainda. Meu Deus do céu. O que está acontecendo com o ser humano tão inteligente, irmãos? Deus nos deu um cérebro para pensar. Aqui tem os médicos que podem falar melhor do que eu. Se tem uma máquina mais perfeita que o cérebro, não existe. Não existe uma máquina mais perfeita que o cérebro. E Deus deu de graça para você, e bom ainda, hein? E nós não colocamos o Tico e o Teco para trabalhar. Quando o Tico está trabalhando, o Teco está de greve. Só a misericórdia de Deus, irmãos. Que Deus nos ajude, amados irmãos, a mudarmos essa situação. Então, o que eu vejo, aprendo nesse texto de Romanos capítulo 5? Primeiro, a justificação traz paz com Deus. Você foi justificado através do sangue de Cristo, você se tornou justo, agora é filho de Deus, pelo processo de adoção. Então você tem paz com Deus, porque a pessoa sem Jesus é inimigo de Deus. Então agora a pessoa tem paz com Deus. Quando a pessoa tem paz com Deus, veja bem, dá-nos entrada ao céu pela fé. Então você tem entrada ao céu pela fé. Você entra no céu pela fé. Você não está no céu, mas sabe aquele dia que você dobra o seu joelho e de repente você sai desse mundo aqui, que você fala assim: meu Deus, viajei. E viajou mesmo. E se tem uma coisa que eu falo para você, você procure para você, para a sua vida, é ser arrebatado em espírito. Eu já passei uma noite arrebatado, das 10 da noite às 7 da manhã. É a coisa mais gostosa do mundo. É a coisa mais gostosa do mundo. A experiência que Deus te dá, aí sim é experiência. Aí é experiência. Mas por quê? Porque eu estava vivendo numa época em que eu achava que eu era alguma coisa. E Deus mostrou para mim, sabe, que tudo que acontecia durante a minha conversa com a pessoa dizia assim: João, seja humilde. Porque veja, sabe, eu queria ser um apologeta, meu amigo, falar de contrapor contra teorias e contra veja bem, seitas e dogmas da igreja, era comigo mesmo. Deus falou comigo assim: ó, para com isso, pregue a minha palavra. Aí eu tive uma visão, um grupo de anjos descendo, cantando: pelo sangue, pelo sangue. Eu falei: meu Deus, o negócio é pelo sangue, não é pelo conhecimento. Conhecimento é secundário, sangue é primário. O sangue está na frente do conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. As pessoas crescem muito na graça hoje, mas o conhecimento, veja bem, as pessoas crescem muito no conhecimento, mas a graça se torna secundária, inverte todas as coisas. Aí vem a preocupação, aí vem a ingratidão, aí vem um monte de coisa, e a pessoa cria inimigos para si próprio. Então a esperança é o resultado de uma vida com Deus. Você começa esse texto exatamente de Romanos, você vai ver que a esperança é resultado de uma vida com Deus. A esperança nunca confundiu ninguém. A esperança bíblica, a esperança de Deus, nunca confundiu ninguém. Eu nunca vi um crente sair da igreja, nem um crente se desviar, porque perdeu a esperança que Deus dá para ele. Não, de jeito nenhum. Ele saiu porque ele nunca teve a esperança proposta pela palavra de Deus, através de Jesus Cristo. O que mais eu aprendo, irmãos? O amor e a esperança cristã. Vamos em Romanos capítulo 15, versículo 13. Esse texto é impactante. Se você não se impactar com esse texto, você ora a Deus para Deus dar esperança para você. Olha, diz assim, ó: ora o Deus de esperança. Quem é o Deus para você? O Deus de esperança
vos encha de todo gozo e paz em crença. Você crê no Deus, Ele vai te encher de gozo, paz e crença. Para que, ó a preposição, para que abundeis em esperança. Como é que você vai abundar em esperança, se não for através de Deus? Se não for através da palavra de Deus, de conhecer a Deus. E diz mais ainda o apóstolo Paulo, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Quem vai fazer tudo isso em você é o Espírito Santo. E nós cristãos, amados irmãos, estamos vivendo uma época, século 21, em que esses valores se têm se tornado secundários, mas é primário, irmãos, é primário, são valores primários. Então o Deus que nos dá a esperança de Deus traz gozo ao cristão. Não, tinha um louvor que antigamente falava assim: não pode ser triste o coração que ama a Cristo, não pode ser triste o coração que ama a Deus. E não pode mesmo. O cristão não pode ser triste, cabisbaixo, é quem guerra, não. O cristão é alguém alegre, é alguém contente, é alguém feliz, porque ele tem um lugar que ele vai morar, que lá, o que prioriza aqui neste mundo, lá é secundário, porque aqui se prioriza ouro, lá se pisar em cima do ouro. E as pessoas estão perdendo exatamente esse itinerário. O que mais eu aprendo aqui agora, irmãos? Por que retemos as tradições que nos foram ensinadas? Versículo 15, Paulo diz aqui assim, no versículo 15, de Tessalonicenses capítulo 2. Então, irmãos, estáis firmes, retende as tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Reter as tradições que nos foram ensinadas. Cada dia que passa, infelizmente, os marcos antigos estão sendo removidos. As boas tradições estão sendo tiradas do meio do povo de Deus, se colocando coisas novas. E eu quero dizer uma coisa para você. Lá em Gênesis capítulo 26, já preguei aqui sobre isso. Se tem uma coisa que o filisteu gosta de fazer, é entulhar poço de água. Você tem uma água viva jorrando dentro de você, é um poço de água viva, e o filisteu, que é o seu inimigo, vai jogar entulho de qualquer maneira para parar essa água de jorrar. Pode ter certeza disso. Então, como reter as tradições que nos foram ensinadas? Seja por palavra, seja por epístola. Como vão reter isso? Observando a palavra do Senhor. Como observará o jovem seu caminho? Como guardará o jovem seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Então nós somos orientados pelo apóstolo Paulo a permanecer firmes nas tradições que nos foram ensinadas pelos escritores do Novo Testamento. O Novo Testamento ensinou uma coisa, mas a autocrítica, os séculos que foram passando, foram se trazendo algumas novidades. Então eu lembro em 66, quando surgiu a primeira Bíblia, revista e atualizada, foi até para muita gente um escândalo, né? Bíblia revista e atualizada, onde já se viu uma coisa dessa? Foi a melhor tradução feita de Bíblia no mundo, pela Sociedade Bíblica do Brasil. É a revista atualizada de 1966, tem até hoje, ela tem. A revista atualizada, ela foi se modernizando, mas continua a mesma tradução. Todos estudando da palavra de Deus, todos os grandes pregadores gostam de estudar aquela Bíblia, porque as palavras delas são profundas na questão da gramática, da ética e da moral. Surgiram novas traduções, só que aliviaram a ética e da gramática e da moral. Vamos modernizar, não vamos chamar de pecado não, vamos chamar de transgressão. Não vamos chamar de coisa feia não, fala que não é bonito, só isso. Para você entender. Fazer o quê? Vamos mudar o padrão, para não machucar as pessoas, porque as pessoas poderão se ofender. Irmãos, quem não quer ser ofendido não lê Bíblia. Quem não quer ser ofendido não lê Bíblia não. Deixa a sua Bíblia encostada, porque se você começar a ler sua Bíblia, e você começar a ler mesmo a Bíblia, você vai ler cada texto que vai falar assim: meu Deus, oh Jesus,
me converte. Porque a Bíblia fala conosco, porque ela é a palavra de Deus. Então o que acontece? Nós somos orientados por Paulo a guardar o que foi escrito. E Pedro, escrevendo a sua segunda carta, o capítulo 3, assim, olha, que os indoutos e inconstantes, eles distorcem tudo que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Pedro que fala na segunda carta, capítulo 3. Os indoutos e inconstantes distorcem tudo que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Não, tem aquele grupo que fala assim, Paulo sempre foi um judeu que não valorizou o judaísmo, ele abandonou o judaísmo. Outro fala assim, Paulo era saduceu, era fariseu. Outro, Paulo era muito do... Irmãos, Paulo escreveu o que o Espírito Santo de Jesus Cristo colocou para ele escrever. O evangelho que ele pregou, ele falou assim, eu recebi de homem, não, ele recebeu de Deus. Então nós temos que guardar essas tradições. E essas tradições são boas para nossas vidas. Isso faz bem para a nossa alma, faz bem para a nossa comunhão com Deus. O que mais eu aprendo aqui? O conhecimento das Escrituras nos dá segurança que a sentença, que a sentença da condenação eterna não cairá sobre nós. Por que Paulo escreveu em Tessalonicenses sobre essa questão aqui? E o próprio nosso Deus e Pai, veja bem, e nos amou, em graça nos deu uma eterna consolação e boa consolação, console o vosso coração, e vos conforte em toda boa palavra e obra. Por quê? Porque existia na igreja de Tessalônica um grupo já pregando que não existia arrebatamento, e Paulo vai defender o arrebatamento, que não existia anticristo e uma série de coisas. Paulo fala assim, não, vai existir tudo isso sim. É como hoje, não, mas o arrebatamento também não vai ser assim não. Deus vai dar oportunidade para todo mundo. Aí o dispensacionalismo está aí, ó. No final dos tempos, Deus vai mandar um grande avivamento, que o camarada está na cachaça lá no boteco, enchendo o copo de cachaça, bebendo lá, vai ser tocado pelo Espírito Santo, vai correr para a igreja, aceitar Jesus e ir para o céu. Vai sim, vai nessa. E eu ouço as palavras do Senhor dizer assim, porventura, na vida do Filho do Homem, encontrará fé na terra? Encontrará fé na terra? Na terra não, só na igreja. Porque lá a terra simboliza o mundo. Na igreja. Agora, se a igreja também não estiver focada na palavra de Deus, onde vai ter a fé? Como é que você vai ter esperança se você não tem fé? Olha o texto aqui. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu a eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa obra, palavra. Em toda palavra e obra. Quer dizer, nós temos que estarmos apegados à palavra de Deus e observarmos a palavra de Deus como ela é, e não como nós queremos. Hoje as pessoas querem ouvir a palavra de Deus como elas querem, e não aceitam como ela é. Irmãos, nós não temos direito de reivindicar de Deus o que nós queremos. Nós temos sim que obedecer o que Deus quer que nós ouvimos dele. Porque o pregador de Deus, ele fala o que Deus quer. O pregador dos homens fala o que os homens gostam de ouvir. Massageia o ego, sabe? Faz as pessoas se sentir feliz. Hoje eu fui ao culto, me senti feliz. É difícil você falar às pessoas assim, hoje eu fui ao culto, recebi uma correção de Deus. Não é chicotado não, mas é uma correção de Deus. Aí você fala assim, graças a Deus, porque Deus me ama. Porque a Bíblia diz que qual é o pai que não corrige o filho que ama? Se Deus nos ama, porque Ele nos corrige. E se Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. Então é exatamente isso. O que mais eu aprendo aqui? Tanto o final da nossa vida e os meios para vivermos com Deus já foram pré-ordenados por Deus. Tantos, veja bem, os nossos dias aqui nesse mundo já foram pré-ordenados por Deus. Tanto o final da nossa vida como os meios. Está tudo determinado por Deus. Deus já fez um projeto eterno para cada um de nós. E nós não podemos fugir desse projeto, porque isso tudo está na mão de Deus. E para encerrar, meus irmãos, o final da nossa vida é a salvação eterna e os meios a santificação por meio do Espírito Santo. O final da nossa vida é a salvação eterna e os meios é a santificação do Espírito Santo. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Que Deus nos ajude e nos conforte, nos console
a vivermos essas palavras. Esse texto aqui diz que era exatamente uma saudação de Paulo, encerrando os seus pensamentos, quer dizer, uma bênção para a igreja. E concluindo, irmãos, como está a nossa esperança na vida eterna com Cristo? Como está a nossa esperança? Antigamente tinha um lema aqui em São Paulo, que era o seguinte: vivamos o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Aí eu dava aula no seminário, falei assim: não, negativo, não concordo não. Como, professor, não concorda? Não concordo não. Vivamos o dia de hoje como se Jesus voltasse agora. Porque se eu viver hoje como se Jesus voltasse amanhã, eu posso fazer muita coisa errada. E eu não sei se ele volta hoje. Ah, não tinha pensado nisso. Ah, é? Está pensando no quê? Se Jesus voltasse agora. Ah, pastor, não fala isso não. Irmãos, nós não sabemos não. Dia e hora ninguém sabe não. Sabemos que ele vai vir, só isso. Só que ele falou que vai vir, só isso. Não sabemos. Então, a nossa esperança na vida eterna com Cristo está de que maneira? Está com a temperatura que está hoje, né? 30 e tantos graus. É uma temperatura boa, né? Mas se tiver lá 14 graus, 15 graus, a coisa está feia, hein? E como eu estou vivendo o Evangelho com esperança na eternidade? Como eu vivo o Evangelho com esperança na eternidade? Será que esse Evangelho que eu vivo e a esperança que eu tenho na eternidade satisfaz a minha alma? Porque se não satisfazer, alguma coisa está errada comigo e não com a palavra de Deus. Amém, irmãos?